Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Secretários, Sra. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Sr. Presidente, ouvimos com atenção o balanço que fez e como estamos aqui para debater o estado da cidade, é precisamente isso que os Verdes farão, trazendo aquela outra cidade que o Sr. Presidente não quer ver. E este debate não se confina às quatro paredes da Assembleia Municipal, deve refletir o sentimento e a opinião das populações acerca do estado da sua cidade. E importa relembrar que esta discussão ocorre a meio do mandato, mas também após 12 anos de gestão PS na Câmara Municipal. Portanto, mais do que tempo suficiente para resolver muitos dos problemas que persistem. Lisboa, pela mão do PS, continua a ser desenvolvida para promotores privados e é hoje uma cidade para poucos, que expulsa os que cá nasceram e cresceram, tornando-se o seu centro apenas destinado aos negócios e ao turismo, e isto já começa a ser transversal a toda a cidade. Nos últimos anos, uma grande parte da reabilitação tem sido para a transformação dos edifícios em hotéis, e quando não é para hotéis, é para a habitação a preços proibitivos para os lisboetas, direcionada aos mercados estrangeiros. Mas a especulação imobiliária não caiu do céu de um dia para o outro. Comecemos pelo PDM, aprovado pelo PS, e com a abstenção do PSD, que permitiu que avançasse e que veio liberalizar a alteração de usos e tornou os solos uma fonte de lucro e não um recurso a preservar, a colocar ao serviço da qualidade de vida das populações, que permitiu e facilitou a especulação imobiliária completamente virada para o lucro, sem qualquer estudo ou sustentabilidade. Mas o PDM fez mais. Trouxe consigo os créditos de construção, uma moeda de troca para os promotores que se comprometem a criar contrapartidas, por exemplo, estacionamento para residentes, ou sistemas de iluminação pública mais eficientes que, por princípio, já deviam fazer parte dos projetos, mas são incluídas porque o município permite construir mais. É por isso que vemos crescer torres com volumetrias descontroladas e densidades que agravam as condições de vida e de circulação. Podemos dar o exemplo da Torre das Picoas ou do projeto para a Torre da Portugália, que previa mais 6 mil metros quadrados, estando inicialmente previstos mais 11 mil metros quadrados. Claro que falar de especulação imobiliária é falar também da revisão do novo regime de arrendamento urbano, levado a cabo pelo anterior governo PSD-CDS, que veio facilitar o despejo de milhares de famílias e de comércio tradicional através do aumento brutal das rendas. De facto, são preocupantes as tendências de segregação habitacional, nomeadamente resultantes da expulsão da população com menores rendimentos da cidade de Lisboa para os concelhos periféricos. A taxa de esforço para comprar ou arrendar casa é insuportável face ao rendimento médio das famílias, ultrapassando largamente o limite máximo recomendado internacionalmente de 35%. Para enfrentar este problema, precisamos que os programas saiam efetivamente do papel. A teoria nunca resolveu os problemas das populações e não é agora que o vai fazer. Os Verdes valorizam, como é óbvio, todos os esforços para que a habitação se torne mais acessível e mais justa, nomeadamente através de programas específicos, salvaguardando a nossa oposição em relação ao investimento privado. Mas o que tem sido feito, além de tardio, peca pela insuficiência de resposta perante um problema tão grave. É preciso dar corpo a políticas robustas de habitação, porque não vamos lá com pequenos remendos. Reconhecemos e valorizamos os passos dados, que têm que ser continuados e aprofundados, e nisso e noutras medidas positivas podem contar com os Verdes. Mas falar do estado da cidade é falar também do turismo, que mais uma vez reforçamos que traz benefícios, mas também incómodos. Lisboa está a sofrer grandes alterações e de forma muito rápida, e é preciso urgentemente encontrar o ponto de equilíbrio entre habitação e turismo. Os hotéis, alojamentos locais e outros espaços dedicados ao setor nascem como cogumelos. Há cidades europeias que estão a dar resposta a esse fenómeno. Lisboa está à espera do quê? Não podemos aceitar mais um mercado sem regras, porque além de estar em risco o direito à habitação, é o próprio direito à cidade que é ameaçado. Mas o Executivo entende prosseguir com o regulamento municipal que não proíbe o alojamento local na Baixa, na Avenida da Liberdade e na Avenida Almirante Reis, e em que prevalecem as exceções às proibições. Temos freguesias inteiras a serem engolidas pelo alojamento local. Nem Monsanto escapou a esta praga. Pode ler-se agora nos sites de reserva sobre a Casa do Presidente. Um local único no pulmão da cidade de Lisboa. Vivam os dias de sonho num palacete cheio de história.
Não pode haver mais alienações, concessões, privatizações ou utilizações que ameacem este parque florestal. O que nos leva ao festival iminente, realizado no edifício panorâmico, que originou este ano várias denúncias relacionadas com o esgoto a céu aberto. Situação que motivou de imediato um requerimento dos Verdes, sobre o qual aguardamos os devidos esclarecimentos e envio de documentação, nomeadamente o relatório dos serviços de saneamento e os resultados das análises aos solos que foram afetados e aos lençóis freáticos. Mas convém recordar que esta Assembleia aprovou uma deliberação no sentido de não serem permitidos eventos que comprometam o equilíbrio ecológico deste parque. O Executivo cumpriu? Não. Relembramos também que continuamos a aguardar a concretização da proposta dos Verdes para a criação da área protegida de Monsanto, porque até hoje ainda não saiu do papel. Depois temos também uma autarquia que destrói, ou que destruiu, o quartel mais moderno e o Museu dos Bombeiros para a ampliação de um hospital privado. É caso para perguntar com quem está preocupada esta Câmara. Claro que depois o Executivo nos diz, como aliás já disse, que estamos presos ao passado e que é preciso seguir em frente. Então, pois bem, que alternativa arranjou este mesmo Executivo para o quartel de Benfica, o tal que não tinha condições, mas para onde os bombeiros regressaram, porque o quartel do Colombo deixou de existir. Uma cidade cuja autarquia decide que o Fundo de Desenvolvimento Turístico não deve ser gerido por si, mas pela Associação de Turismo de Lisboa, o que apenas veio comprovar que a taxa turística serve para financiar projetos privados através de subsídios decididos por entidades externas ao município, em vez de melhorias na cidade. Sem esquecer que a sustentabilidade ambiental, nomeadamente ao nível da limpeza urbana, viu a sua verba ser reduzida a metade. Qual a razão para a execução dos projetos não ser uma competência da Câmara? No mesmo sentido, uma autarquia que tem na manga uma proposta para aumentar a comparticipação financeira da Web Summit em 4,7 milhões de euros oferecidos pela Câmara a fins privados, em vez de investir em áreas absolutamente prioritárias. Lisboa tem o Web Summit com alto patrocínio da Câmara, mas permite que a população continue a ser expulsa. Continua a ser evidente a opção de desmembramento e esvaziamento de serviços municipais, resultando no recurso a privados, na destruição do emprego público e no aumento dos encargos para a Câmara e para as juntas de freguesia. Um exemplo muito claro são os contratos de milhões para a manutenção dos espaços verdes. Mas sem pestanejar, o Executivo apressou-se a viabilizar a transferência de competências nas mais variadas áreas. Educação, saúde, justiça, habitação. São os meios adequados numa clara desresponsabilização da administração central e fragilização de funções sociais. Foi uma responsabilidade da autarquia e até o próprio vereador da Educação alertou para isso. Por fim, Lisboa será a capital verde europeia em 2020. Mas onde está a sustentabilidade numa cidade suja, poluída, ruidosa e em que mais facilmente se abatem árvores do que se alteram projetos urbanísticos? Lisboa vai ser capital verde, mas é também a sexta cidade europeia mais poluída pelos navios de cruzeiro e em que a qualidade do ar piora. Também os solos contaminados e o amianto continuam a ser problemas graves por resolver. Senhor Presidente, precisamos de uma cidade que não seja verde de fachada. Em suma, estas são apenas algumas das situações que os verdes não acompanham na orientação e na gestão prosseguida pelo Partido Socialista, muitas vezes com o apoio do PSD e neste mandato também pelo Bloco de Esquerda, fruto do acordo estabelecido em 2017. Os problemas de Lisboa não se resolvem com uma Câmara que anseia por andar de promoção em promoção de eventos. A vida da cidade não se faz só de eventos. Por parte do PEV, continuaremos a apresentar propostas que ajudem a criar uma cidade mais sustentável, ecologicamente equilibrada, mais humanizada e para todos. Continuaremos a apoiar e a viabilizar propostas que sejam positivas para a cidade e para as populações, assim como continuaremos a rejeitar as medidas prejudiciais. Lisboa tem espaço e capacidade para tudo, basta que haja bom senso e preocupação com as pessoas, que continuam a ser o grande ex-libris da nossa cidade. Obrigada.